Olá, eu sou o professor Christian Moraes, professor da disciplina de arte. Seja muito bem-vindo à aula para o 7º ano. Então, se você é do 7º ano, fica ligado no nosso tema, Teatro Medieval, elementos do teatro e o jogo teatral. Vamos iniciar nossa aula com uma pergunta muito interessante. O que é teatro? Você já se perguntou? Você já fez teatro? Na escola, na igreja, lá no seu bairro? Você já foi a um espetáculo de teatro? É muito simples. O que é teatro, professor? É uma história contada, representada ou encenada por um ator ou vários atores para um determinado público. Sim, para você, para mim, nós que somos plateia. Então o teatro é muito simples. É os atores representando uma história para uma plateia assistir. E falando de teatro, nós vamos falar de um teatro específico da nossa história e muito famoso que trouxe muita coisa pra gente, o teatro medieval. O teatro medieval faz parte da história da Europa entre o século V e o século XV. O teatro medieval tinha em seu contexto a vida medieval que estava situada em Deus. Naquele momento, a Europa era uma Europa muito cristã e muito católica. Então, tudo que se fazia na época medieval era voltada para Deus. E o teatro não podia ser diferente. Então, a partir disso, surgem novos espetáculos, dramaturgos, encenadores e intérpretes na época medieval que trouxeram muita coisa bacana para o nosso teatro hoje. O teatro medieval, as suas apresentações, primeiramente, acontecia dentro das igrejas. De um tempo depois, ele saiu para os arredores das igrejas e, por meio do teatro de rua, chegou às praças e ruas públicas. Hoje, o teatro de rua, como a gente conhece, tem seu início lá no teatro medieval. Os temas das peças teatrais que contavam nessa época eram as histórias da Bíblia, como a famosa Paixão de Cristo, nascimento e ressurreição dele, sobre o céu e sobre o inferno. Geralmente, isso acontecia na Semana da Páscoa e na Semana do Natal. Então, como o teatro medieval tinha uma característica totalmente sagrada, só era permitido fazer histórias e dramaturgias relacionadas ao sagrado, ou seja, relacionado às temáticas da Bíblia. A partir disso, surgem vários elementos do teatro que nós conhecemos hoje. Elementos esses que compõem todo um espetáculo até chegar a você, que é o nosso público. Dentre eles, nós temos a sonoplastia, a iluminação, a maquiagem, o figurino e o nosso cenário, que é o espaço cênico. A seguir, nós vamos entender cada um desses elementos. Vamos iniciar pela sonoplastia. A sonoplastia é um som ou um conjunto de sons que auxilia e enfatiza as cenas ou as emoções dos atores. O sonoplasta trabalha os elementos sonoros, ajudando o público na construção de imagens e sensações. As músicas utilizadas devem ser inteiramente ligadas com o que está acontecendo na cena. Por isso, o sonoplasta deve estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo. O profissional responsável por este elemento no teatro é o sonoplasta. É aquele que compõe e faz funcionar os ruídos e som de um espetáculo teatral. Então, o som e o silêncio também é muito importante para a composição de qualquer espetáculo teatral. A seguir, vamos ver a iluminação. Pode dar ênfase a certos aspectos do cenário. Pode estabelecer a relação entre o ator e os objetos. Pode enfatizar as expressões do ator. Pode limitar o espaço de representação a um círculo de luz e muitos outros efeitos. A iluminação é muito importante para o teatro, pois através dela podemos ambientar a cena e ampliar as emoções nelas exploradas. É fundamental que o iluminador conheça bem o texto e as marcações cênicas determinadas pelo diretor do espetáculo. O profissional que cuida dessa área é o iluminador. É aquele que concebe e planeja a colocação das luzes em uma peça teatral. A iluminação, gente, é muito importante para nos levar ao lugar do teatro, para levar a lugares
nos trazer sensações e a gente pode se divertir muito com várias cores da iluminação teatral. Outro elemento muito importante para se compor um espetáculo é a maquiagem. É a parte da composição do espetáculo. É um instrumento fundamental que auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos atores. O maquiador atua junto com toda a produção do espetáculo, acompanhando sempre a concepção do mesmo, com vistas a ressaltar e criar elementos que ressaltem aspectos importantes para a compreensão do personagem. O profissional que estuda e é competente nessa área é o maquiador. Ele é o responsável pela pintura do rosto e muitas vezes do corpo dos atores e das atrizes. A maquiagem é fundamental para trazer a caracterização real do personagem que o ator quer passar no seu espetáculo. Então, se você gosta de maquiagem, quem sabe você pode ser um maquiador num espetáculo teatral. E por fim, o figurino é um elemento importante da linguagem visual do espetáculo, formado além de vestimentas e também pelos acessórios. O figurino auxilia na compreensão do personagem. Ele é carregado de simbologia e pode acentuar o perfil psicológico do personagem, os objetivos e as características da história. Os figurinos e acessórios utilizados em cena devem ser sempre coerentes com a época que está acontecendo a ação ou com o simbolismo que o diretor queira dar a ela. O profissional que cuida desta área é o figurinista. Ele é responsável pelas roupas e acessórios utilizados na peça teatral. Então, se o teatro que eu estou fazendo é da época medieval, eu terei que pesquisar, estudar e conceber figurinos que reportem a esta época medieval, assim como a maquiagem, a iluminação, o espaço cênico e a sonoplastia. Tudo tem que ter coerência de acordo com a época que eu estou trazendo dentro da minha encenação. E uma maneira muito legal, uma técnica para se fazer teatro, brincando, se divertindo e aprender a fazer teatro, é por meio dos jogos teatrais. Eles são essenciais. E dentro do jogo teatral, ele precisa de alguns elementos importantíssimos. Um deles, o foco. Aquilo que você dá muita atenção e se direciona para ele. A instrução, como todo e qualquer jogo, tem as suas regras, tem as suas limitações e você não pode fugir dessas regras. E por último, a avaliação. Esta avaliação é para saber, deu certo o jogo? Funcionou? Vamos fazer de novo? Não, tá bom? Precisa melhorar? Então a avaliação é muito importante no jogo teatral. Então lembre, você precisa de foco, de instrução e de avaliação. Segundo uma pesquisadora muito famosa desse tema, os jogos teatrais englobam 3 elementos dramáticos. O quem, que é o personagem. Quem são esses personagens que estão na cena? Você tem que entender para poder fazer o jogo teatral. Outro elemento dramático é o onde. Aonde está acontecendo essa cena? Muito importante para situar o seu público, para saber o que você está fazendo. E por último, a ação ou atividade cênica. O quê? Então, o jogo teatral é composto por esses 3 elementos. O quem, o onde e o quê. E assim, você está, através da sua brincadeira do jogo teatral, fazendo teatro e a partir disso é só incorporar esses outros elementos. Você pode incorporar a sonoplastia, incorporar a iluminação, a maquiagem e criar um figurino. Pronto, o seu jogo estará completo e você já tem um espetáculo de teatro quase montado. Além disso, a autora desenvolveu outros elementos estruturais que você pode estar entrando na nossa plataforma Eduque, da Secretaria de Educação, e lá você vai ver essas atividades estruturais e você pode seguir esses jogos. Como eu falei antes, os jogos têm uma regra e essas regras precisam ser obedecidas. Lembrando, você precisa saber quem é este personagem, aonde está acontecendo essa cena e o que você vai fazer nesta cena. E vamos praticar. Chegou aquele momento que você vai afastar tudo da sua sala e vai brincar de teatro. Mas antes, você precisa criar um personagem. Você vai criar um figurino, uma maquiagem, colocar um som, tira uma foto e mande para o seu professor e faça a sua cena. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas de turmas e mostre ao seu professor que você está jogando teatro.
Então eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. A gente se encontra novamente e aproveitem esses dias e faça muito teatro na sua casa.